Graça e paz, graça e paz. Deus abençoe a todos. Estamos ainda falando sobre oração e o material aqui do Alan Pieratti aqui é sobre a oração do Pai Nosso, tá? A oração que Jesus é, orientou os seus discípulos, que apresentou a eles como um modelo, como uma proposta ou como um roteiro a ser seguido na prática da oração. Fazemos uso do material como um roteiro para as nossas reflexões. Não significa que necessariamente concordamos ou que invariavelmente discordamos dos autores. O que procuramos sempre é aprender, adquirir material que foi elaborado sob uma perspectiva doutrinária. Aqui o autor é Batista. Batista daqueles conservadores. Ele é norte-americano. O livro foi traduzido para o português. Ele pensa de acordo com o seu ambiente histórico, do seu ambiente cultural, do seu ambiente formativo. A espiritualidade batista da América do Norte, tá bom? Se esse material fosse dado para um brasileiro, um autor, um escritor brasileiro desenvolver, ele seria bastante diferente. Porque a nossa perspectiva, a nossa visão, ela é acumulativa. Nós nos apropriamos, o nosso próprio idioma, a nossa própria linguagem, ela é uma apropriação de diversas outras linguagens. Mas nós falamos português. Não, nós deixamos de falar português há muito tempo. Desembarcaram no Brasil, entraram em contato com os indígenas, passaram a falar brasileiro, tá bom? Porque elementos da linguagem, da cultura, da perspectiva dos indígenas foram absorvidos pelos europeus. Elementos da linguagem, da visão, da cosmovisão, da perspectiva dos escravos, dos africanos escravizados, trazidos para o Brasil, também foram absorvidos, em especial pela linguagem, mas passam a fazer parte da, da nossa cosmovisão, né? Da maneira como nós enxergamos a realidade e o mundo. Então, nós temos uma perspectiva, o brasileiro, ainda que seja o mais conservador lá dos pensadores, dos ministros, nós temos uma perspectiva, uma visão tanto quanto diferenciada é, do europeu, do norte-americano, como também é diferenciada do asiático, do africano. As diferenças são muitas. É uma questão de perspectiva, uma questão de perspectiva, tá? Então nós temos profundo respeito por todas as manifestações do cristianismo, da fé cristã. Temos material aqui de conservadores, de católicos, de judeus, de protestantes, de luteranos. É um leque muito grande de material, de evangélicos e por aí afora. O autor aqui, ele está se expressando num contexto bastante específico, que é o contexto no qual ele foi formado, no qual ele foi criado. Por exemplo, ele não tem como abordar um, um pastor, um missionário batista da América do Norte, de uma denominação conservadora. Ele não tem como abordar, por exemplo, a oração em línguas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, mas nem passa perto da mente, da cabeça dele, essas manifestações espirituais, que para nós são, são comuns, que para nós são o dia a dia. Falamos sobre outros aspectos, sobre outras perspectivas, porque é a nossa vida, é o nosso viver, é a nossa experiência, é a nossa experiência. Experiência essa que eles não têm. Não estou dizendo que a nossa é superior a deles ou que a deles é superior a nós. Eu estou dizendo que há uma diferenciação. Mas no tocante à vida de oração, o que você, via de regra, não encontrará, se você é desse ambiente cultural, espiritual, religioso, em que manifestações espirituais são mais comuns,
ou mais frequentes, ou aceitáveis, por assim dizer, na liturgia, no culto ou na vida do cristão, você terá grande dificuldade de encontrar material sobre esses temas. Você terá, você terá. Porque há um elemento de convicção, há um elemento de devoção, há um elemento de muito grande que envolve a individualidade, a pessoalidade e a intimidade. Então fica difícil expressar. Você encontrará material na Bíblia, principalmente as orientações do apóstolo Paulo, quanto aos limites, quanto ao propósito e quanto às orientações em relação à prática, ao culto. O Paulo discorre sobre os dons espirituais e nós vamos continuar falando sobre isso. E a Bíblia não apresenta a oração como um dom. A oração é uma condição, a oração é um direito, a oração é uma porta que se abre, a oração é um exercício da liberdade espiritual. Que a Bíblia fala que onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade, ali ocorreu libertação da escravidão, das trevas, do pecado. Nós somos chamados para o reino da luz e isso significa a possibilidade de usufruirmos da companhia de Deus através da vida de oração, através do exercício, da prática. Mas a Bíblia apresenta isso não só como um exercício, não só como uma dinâmica, não só como uma liturgia. Ela apresenta como um direito, como uma liberdade. Não vivemos mais como que ocultos para Deus. Não, ninguém vive oculto aos olhos de Deus, mas a nossa consciência foi libertada da ilusão do pecado e nós temos consciência de que vivemos para Deus, de que Deus se importa. Então, a oração é reflexo da aceitação dessa liberdade, dessa libertação. Não somos mais escravos do pecado, não vivemos mais debaixo dos ataques de Satanás, que tenta impor medo, que tenta impor a culpa, que insistentemente tenta dizer para a pessoa: você não merece, você não é digno, você não pode, você é pecador, você é imundo, você fez isso, você fez aquilo, o seu pai, a sua mãe, a sua avó, o seu tataravô. O inimigo apresenta aí as justificativas dele, porque ele é o inimigo, ele é o adversário, ele é o acusador, ele é o acusador dos filhos de Deus. Ele é aquele que abandonou a elevada posição que ele tinha diante de Deus e, na condição maldita em que ele se encontra, ele faz oposição a tudo que é santo, a tudo que é sagrado, a tudo que é correto. Se você está pensando que precisa ser santo, perfeito, para se aproximar diante de Deus em oração, você é um prisioneiro de Satanás. Porque no que diz respeito às perfeições possíveis dos seres criados, em algum momento Lúcifer ou Lucífero, aquele que refletia a glória de Deus, que era um reflexo da glória de Deus e passou a se ver ou se imaginar como a própria luz, como tendo luz própria, como se aquela glória a ele pertencesse e caiu da sua posição. Ele em algum momento foi o padrão da perfeição, tá? É o que a Bíblia declara. Ele em algum momento o foi. Então ele sempre fará oposição ao povo de Deus. Nunca estará bom, nunca estará perfeito, nunca estará suficientemente bem elaborado, adequado ou apropriado. E nisso ele não está errado, é verdade. Nós, seres humanos, não somos capazes da perfeição. Não existe a oração perfeita, não existe o louvor perfeito, não existe a adoração perfeita. Não em nós.
não em nós. Mas isso não impediu Deus de usar de misericórdia para conosco, para com toda a humanidade. E propôs Deus o Redentor, o Salvador, que é Cristo Jesus, aquele em cujo ser habita a totalidade da perfeição possível, desejável, agradável a Deus. Por isso a Bíblia declara que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que em breve se manifestará, se revelará como o único Senhor de todos. As nossas orações são feitas pela fé, pela confiança em Cristo Jesus, sabendo nós que temos alguém, que temos um de nós, humanidade, à destra de Deus, à direita de Deus, intercedendo por nós, humanidade. A humanidade perfeita habita em Cristo Jesus. A oração perfeita foi realizada por Cristo Jesus. A vida perfeita é a vida de Cristo Jesus. A adoração perfeita é a adoração de Cristo Jesus. Toda a nossa fé, todas as nossas ações são baseadas, fundamentadas nessa graça, nessa manifestação viva do amor de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então você não precisa se preocupar com a oração perfeita ou com a linguagem perfeita. É claro que, se possível for, você pode e deve desenvolver e aprimorar os seus recursos de oração ou a sua vida de oração. Mas o importante é saber, nós temos liberdade para nos apresentarmos diante de Deus em oração, em adoração, desfrutando da comunhão, nos apropriando do que nos foi concedido pela fé em Cristo Jesus, a certeza da filiação que se revelará, que se manifestará no dia do Senhor. Então, o autor desenvolve aqui, passa a desenvolver o tema da linguagem da oração, ele vai falar da linguagem da oração do Pai Nosso. Mas antes ele apresenta aqui as duas versões da oração do Pai Nosso. Uma está no Evangelho de Mateus, o capítulo 6, versos do 9 ao 3, e a outra está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versos do 2 ao 4. A versão do Lucas, eu vou dizer assim, causa estranheza porque ela é a mais curta, ela é a mais breve. O Evangelho de Lucas, ele é muitíssimo bem elaborado, ele é um texto rico, riquíssimo em detalhes. Mas no que diz respeito à oração, ele apresenta a versão mais simples da oração do Pai Nosso. Mateus apresenta a versão mais longa dessa oração. Qual é a original? Qual é a verdadeira? Ambas as duas são verdadeiras. Ambas as duas são originais. Os críticos que usam a crítica da forma, a crítica literária, eles têm o seguinte pensamento: a de Lucas é a original, porque ela é mais simples, ela é mais curta. Então a de Mateus é uma versão elaborada. Olha, isso não faz muito sentido. Mais sentido faz a ideia e a verdade de que Jesus ensinou essa oração em inúmeras ocasiões, em diversas ocasiões. E ele certamente apresentou versões curtas e versões mais elaboradas. E os autores, cada um, recorreu àquela a qual ele tinha mais confiança na sua memória. Tá bom? A de Lucas tem: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. E termino aqui. A prática judaica envolvia uma palavra de louvor, a chamada doxologia, no final das orações. Isso podia ser algo
Podia não, isso era algo espontâneo, de acordo com a ocasião. E nisto vemos o teu imenso amor pelo fato de que o nosso irmão foi curado. Simples. É uma coisa simples. Então, essa versão não tem. A versão de Mateus tem: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E tem aqui como que uma explicação do que é a vinda do reino, né? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, as nossas dívidas para com Deus, porque nós perdoamos as... E tem alguns que usam isso daí para manipular, mas depois vamos ingressar nesse tema. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa palavra final aparece entre colchetes. É claro que nenhum cristão acrescentaria nada às orações de Cristo Jesus. É uma palavra de louvor. Essa é uma expressão padrão de louvor, provavelmente também utilizada por Cristo Jesus, presente em inúmeras orações e ocasiões proferidas por Cristo Jesus. E é aqui colocado no Evangelho de Mateus como um modelo, como um padrão de uma palavra de louvor ao final da oração. Qual é a melhor? Não existe uma versão melhor. Tem princípios, né? A oração das 5 preces. A oração das 5 preces. Tem 5 pedidos aqui nessa oração. Se você observar, tem 5, a oração das 5 petições. Tá? Está aqui, na oração do Pai Nosso. Isso está totalmente de acordo com a prática judaica, quando desenvolveu orações ou as preces incluídas nas diversas orações, tá? Não é uma inovação de Jesus, não é uma inovação, é uma concentração naquilo que é essencial, é a apresentação dos elementos principais da oração. A oração deve ter todos esses 5 elementos. Esse é um modelo de oração. Como nós vimos aqui, às vezes, um dos elementos dessa prática estará presente no nosso viver naquele momento. Nós vamos expressar muito determinado o pão nosso de cada dia, a preocupação com o sustento diário, a preocupação com o trabalho, com a renda, a preocupação com a vida, com a saúde. Isso está presente nas orações de todos nós, mas em alguns momentos da vida esse é o ponto principal, esse é o cerne, esse é o que está em relevo na vida do indivíduo. Às vezes porque perdeu o emprego, ou porque está passando por uma dificuldade, um endividamento, um aperto financeiro. Está aqui no modelo de oração proposto por Cristo Jesus, as circunstâncias que nos motivam a orar e os motivos pelos quais nós devemos nos apresentar. A santificação do nome de Deus, o reino de Deus, o nosso sustento, o perdão nas nossas vidas, a proteção de Deus, a libertação de todo o mal, porque reconhecemos em Deus todo o poder, reconhecemos em Deus todo o direito de reinar, de governar as nossas vidas, o nosso ser. Então não existe uma versão melhor ou mais adequada da oração dominical ou da oração do Pai Nosso. O autor aqui fala nos seguintes termos: não é necessário proferir exatamente as mesmas palavras nas nossas orações. Essa oração pode ser usada livremente como auxílio, como guia ou como fórmula memorizada. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.